Eu quero te dar respostas claras e diretas, com exemplos concretos e resumidos sobre suas perguntas. Eu confesso que eu também tinha as mesmas perguntas. Por que Deus criou Satanás sabendo que ele ia se rebelar? Eu me perguntava assim. Antes de Satanás se rebelar, por que Deus não impediu, alterando a mente dele? Porque ele é todo-poderoso. Por que depois da rebelião, Deus não decidiu matar Lúcifer? Por que Deus decidiu lançar Lúcifer para aqui no mundo? O que ele está fazendo agora, depois dele ser lançado? Será que Lúcifer fala com Deus, depois dele ser transformado em Satanás? Será que Lúcifer tem poder? Entre outras perguntas eu tinha sobre esse assunto, muitas mesmo, mas hoje vou responder algumas perguntas de uma forma clara e precisa. Por isso, meu amigo, estás convidado, vem, senta aqui do meu lado e vamos ao vídeo. Para quem não conhece, eu sou Fernando Manuel e essa é a página Tudo Sobre Tudo. Aproveite e dar um like aí na página para você poder assistir mais vídeos. Então, por que Deus fez Lúcifer? Criou Lúcifer sabendo que tarde ou cedo ele ia se rebelar contra ele. E sabendo que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Por que mesmo assim decidiu criar? A resposta é simples. A criação de Lúcifer faz parte do plano de Deus. Embora no outro vídeo eu havia dito que Lúcifer foi criado para servir a Deus como outros anjos. Sim, mas se formos a mergulhar dentro dessa pergunta, aprofundarmos mais, por que foi criado mesmo assim sabendo que ele vai se rebelar? Já nessa parte da rebelião, Deus tinha conhecimento que ele ia se rebelar, mas faz parte do plano dele. E você vai confirmar isso neste vídeo, eu vou te explicar com clareza. Por que antes da rebelião, naquele momento que Lúcifer estava a enganar outros anjos para lhe ajudar a batalha, por que Deus simplesmente não fez ele esquecer dessa ideia, impedir desses pensamentos malignos? Porque ele é todo poderoso. Pode num instante só fazer desaparecer aquela ideia na cabeça de Lúcifer. Mas por que Deus não fez isso? E decidiu deixar Lúcifer continuar com aquela ideia maligna, enganar outros anjos e se rebelar contra Deus. Por que Deus fez isso? A resposta continua sempre muito simples. A primeira parte da resposta é de que se Deus impedisse o Lúcifer de se rebelar, logo o propósito de Deus não ia se cumprir. Porque tinha que haver alguém a se rebelar. Porque essa pessoa que ia se rebelar, esse anjo que ia se rebelar, ia exercer uma função muito importante, como iremos ver ainda nesse vídeo. Então a primeira parte da resposta dessa por que Deus não impediu a rebelião antes dela mesmo começar, é de que primeiro ia impedir o plano de Deus. Então, como você bem sabe, o plano de Deus nunca falha. Então não podia essa trajetória até planejamento da rebelião, até a própria execução da rebelião, até a sua própria queda, tudo faz parte do plano, é o caminho. Esse foi o caminho que levou até aos objetivos do Senhor. A realização dos planos do Senhor faz parte do plano. Tá bom, por que Deus não decidiu matar? Também continua a ser tendo a mesma resposta, faz parte do plano. Então, parece que você já começa a ficar equivocado. Por que todas essas perguntas só a resposta é única, faz parte do plano? Então, vamos agora com detalhe. Se Satanás fosse morto, o Lúcifer, depois de se rebelar, fosse morto na hora, ele não era o único anjo, tem milhares de anjos lá. Ele, ao
ao enganar os outros para se rebelar contra Deus, praticamente ele estava a pôr maldade no coração dos outros anjos, que Deus não é bom, Deus não é capaz disso, Deus não está a fazer bem isso, não está a planificar bem isso. Então, caso eu entrar no trono, eu irei fazer isso, fazer aquilo. Então, se caso ele fosse morto, esses outros anjos enganados iam viver com essa mentalidade que aquele Lúcifer tinha boas iniciativas. É pena que foi morto. Estás a ver? Quer saber por que ele lhe matou? Lhe matou para ele não poder exercer as ideias, não poder executar as ideias que ele tinha. Por isso ele impediu. Mas ele tinha boas ideias. Os outros anjos iam dar razão ao Lúcifer, porque já foi morto. Então havia necessidade de lhe deixar vivo. Ponto 1. Ponto 2. Na rebelião tinha que haver resultado de queda do Lúcifer. E na sua queda ele tinha que exercer uma função muito importante. Como podemos ver, se não houvesse rebelião, se Lúcifer não fosse lançado para o mundo, quem ia enganar Eva? Ninguém. Se alguém ia enganar Eva, praticamente tinha que ser um outro anjo caído, com maldade, que ia impor ideias malignas na cabeça de Eva. Sempre tinha que haver alguém a cair para poder fazer esse papel. Um anjo santo não ia enganar Eva, dizer que você pode tomar dessa árvore, não tem problema, tem vantagem de que você será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Não teria um anjo santo, um santo anjo, não teria essa capacidade, essa ideia de poder pôr essa maldição na cabeça de Eva. Só tinha que ser um anjo mau, um anjo caído, um demônio, para pôr essa maldade, para enganar a Eva daquela maneira. Praticamente já está a começar a função de Satanás. Na tentativa de Jó, você sabe que Jó foi tentado. Quem foi usado para tentar Jó? É Satanás. Quem foi usado para tentar Jesus Cristo? Satanás. Tá bom, deixando essas coisas, se Satanás não houvesse nesse mundo, como ia haver julgamento no fim dos tempos? E o inferno? Se todos nós seríamos santos, porque o propósito de Deus era de o homem nascer filhos de Deus, não nascer filhos do homem, como nós somos assim. Adão e Eva tinham que nascer filhos de Deus, filhos santos. E já tinha a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso eles não tomassem essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não iam tomar também a árvore da vida. Então estariam como pessoas santas e nem seriam filhos de Deus. E esses filhos de Deus iam se reproduzir, iam lavrar a terra, não sei o que, todas as coisas, aqueles planos de Deus. O que ia acontecer no futuro? Não ia haver pecado, porque não tinha alguém que poderia começar com pecado. Embora que Deus já havia deixado o livre-arbítrio para todos. Então, não teria alguém que ia começar com o pecado. Todos nós seríamos livres, santos. A pessoa nasceu, cresceu, morreu em Cristo. Então, no fim dos tempos, o que ia ser? Não haveria necessidade de se escolher o trigo do joio, não é? Escolher as boas pessoas e as más pessoas irem para o inferno. Não ia acontecer isso, porque todo o filho do homem seria filho de Deus. Todos seríamos santos. Logo, Jesus Cristo não haveria necessidade de vir e morrer na cruz. Você está a ver como a história está seguindo a sequência? Tudo vai de acordo com o plano de Deus. E tudo tem a ver com a outra. Cada coisa tem a ver com a outra aqui. Caso Satanás não caísse, nem Jesus Cristo não haveria necessidade de vir morrer na cruz por nós. Porque se Jesus Cristo veio morrer na cruz por nós, é para salvar dos nossos pecados, que são maiores demais. E antes de Jesus Cristo morrer na cruz, foram usados centenas e centenas de profetas
para pelo menos poder nos encaminhar para o caminho certo. E não conseguiram. E a maioria deles foram mortos. Até por último, Deus decidir chamar Jesus Cristo. Mandar Jesus Cristo para aqui. Tudo isso é por causa do quê? Por causa de Satanás. Então você pode estar a se perguntar, mas qual é a vantagem disso então? Criar pessoas, depois pôr a maldade entre eles, para depois poder escolher pessoas que cumpriram bem, outros que não cumpriram, pôr no inferno. Onde está a vantagem? A glória de Deus é que está em jogo aqui, se você não está a entender. Vou dar exemplo contigo. Aí onde você está, programas teu telefone para quando chegar aquela hora das 18 horas, por exemplo, o seu telefone comece a fazer uma oração de glória para você, ou cantar uns parabéns para você. Você sabendo que já são horas, meu telefone vai tocar, porque você que programa. Quando aquele telefone tocar, você vai ter aquela honra de que na verdade eu estou sendo elogiado? Não, porque foi você que gravou e programou. Não foi uma coisa que foi feita pela livre vontade. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Estou querendo dizer que se não houvesse o mal nesse mundo, praticamente todos nós iríamos seguir o bem, porque não temos escolha, não? Íamos seguir o bem, porque não existe o mal. Se não existe o mal, só existe o bem. Daí nós só íamos seguir o bem. Seguindo o bem, não temos motivo de termos pecado. E não haveria motivo de sermos escolhidos. Então, sabendo que todos nós somos bons, onde está a vantagem de Deus sentir que essas pessoas estão me adorar com a sua livre vontade? Nós tínhamos que adorar só a Deus porque não tínhamos escolha. Agora estamos a escolher porque temos Satanás e temos Deus. Cada um escolhe o que quer. Satanás tem também muita coisa brilhante que pode nos desencaminhar, e Deus também tem a sua Bíblia que pode nos encaminhar. Maior, mais vasto, mais brilhante o caminho de Satanás. Aí já nós temos aquela capacidade de escolhermos o caminho que nós queremos. Tudo isso graças a Satanás. Se existisse só o bem, se Lúcifer não fosse lançado para o mundo, a situação seria muito diferente. Nós só íamos louvar a Deus, porque não tínhamos mais outra coisa. Não haveríamos, nem aqueles 10 mandamentos não haveriam de existir 10 mandamentos. Para o quê? Se não tem o mal. Não terás outro Deus. Como ter outro Deus se não existe outro Deus? Está vendo? Aqueles 10 mandamentos foram criados porque já existia o mal. Era para as pessoas escolherem. Como podemos ver aqui, logo no início aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderás comer, porque certamente no dia que você comer, vais morrer. Não está a decidir, não está a determinar, mas está a avisar. Um aviso com capacidade de escolha. Não foi um aviso como se fosse uma determinação, não. Foi um aviso, mas com uma possibilidade de escolha. Aí a pessoa poderia escolher entre tomar a árvore da vida, desobedecer a ordem, tomando a árvore do conhecimento do bem e do mal e acabar morrendo, ou não, mantendo-se no caminho. Mas se o homem tomou a árvore do conhecimento do bem e do mal, também tudo fez parte do plano. Porque foi Satanás que foi lançado no mundo, enganou o homem acabou comendo. Falo homem e mulher, né? O homem, no geral. Acabou comendo a árvore e tiveram a queda, tiveram todos os resultados. Porque sempre tinha que haver uma oposição. Deus por si só ele não ia se sentir com aquele peso de que eu sou o Eterno. Ele tinha que mostrar a sua capacidade, que ele é poderoso, ele tem capacidade. E os nossos louvores não podem ser como se fosse uma obrigação. Nós não poderíamos ser feitos como se fossem uns robôs ou seres programados, não.
nós tínhamos que ser livres, nós adorarmos a Deus com a nossa livre vontade, não como se fosse a única escolha. É como se fosse você em casa só tem arroz, não tem farinha. Você não tem aquela escolha de dizer, hoje quero farinha, ou quero comer massa, ou eu quero comer esparguete, porque você não tem outra coisa, só tem arroz. Só você vai comer arroz. E arroz não vai dizer que eu sou mais querido aqui em casa, porque todos os dias eu que estou sendo usado. Não. Sabendo que ele só existe ele nesta casa. Ele não vai dizer isso. Mas se existir farinha, esparguete e arroz, e todo momento as pessoas comerem arroz, esse arroz vai dizer o quê? Vai dizer que eu que estou sendo muito querido nessa casa. Porque existindo farinha aí, existindo esparguete aí, mas as pessoas sempre usam a mim. Está a ver a diferença? Então, havendo só Deus, sem nenhuma oposição, todas as pessoas iam adorar a Deus como única escolha. É como se tivesse um único salão de filme na sua zona. Salão de vídeo, né? Um único salão de vídeo na sua zona. Você, quando enche pessoas naquele salão, você não vai dizer que essas pessoas gostam muito daqui, ou porque gostam muito dos filmes que eu ponho no meu salão, não. Terás que pensar, é porque essas pessoas não têm escolha, não tem outro sítio que tem salão de filme para eles assistirem. É por isso que eles sempre vêm aqui. Não é porque eles vêm aqui porque todos os filmes que eu ponho são bons filmes que eles adoram, não. Só que não tem outro divertimento. O único divertimento é aqui. O único divertimento da zona é aqui neste salão. Por isso toda a gente vem aqui. E aí, onde estaria o orgulho de que eu estou a fazer boas coisas para a sociedade? Não teria nenhum orgulho. Agora, tendo 2, 3 salões de filme, pessoas não frequentar outros salões, frequentando no seu salão, você vai ter aquele orgulho que não. Tem outros salões lá de filme, mas se as pessoas vêm aqui no meu salão, é porque as pessoas gostam dos filmes ou das novelas que eu ponho aqui. Está a entender mais ou menos isso? Então, Deus, a própria Trindade, porque não é só Deus que está aí, é Deus, os santos anjos, o Espírito Santo, não sei o que, essas coisas todas. Eles não estariam felizes por ver a humanidade a adorar a Deus, unicamente a Deus. Não teria sentido para eles, porque eles iam dizer que não é porque essas pessoas estão a adorar a Deus, porque para eles Deus é bom demais, não. É porque essas pessoas não têm escolha. Vamos pôr uma escolha para eles, para ver se eles vão adorar a Deus, grande parte dele ou não. E aí puseram a escolha para ver se quem ia adorar a Deus com a sua livre vontade. Porque nós não poderíamos adorar a Deus como se fosse uma obrigação, ou como se fosse um programa. Nós não somos robôs. E nem se Deus nos fizesse como robôs, as coisas não iam dar certo. E Ele não ia se sentir agradar. É a mesma coisa eu informar meu filho, quando eu chegar às 18 horas, ou às 15 horas, no momento que eu largo do serviço, quando eu chegar, eu quero que todos vocês corram para me receber, gritando, papá, papá, papá. Logo eu estou a largar do serviço, estou a chegar em casa. Quando aquelas crianças correrem, virem me receber, papá, papá, enquanto foi uma coisa que eu informei, onde está o orgulho em mim, aquele peso? Não tem, porque fui eu que organizei isso. E as crianças estão a cumprir aquilo que eu falei. Então, a adoração a Deus não poderia ser assim como se fosse uma coisa programada ou obrigado. Não, tinha que ser uma coisa livre à vontade. Eu saio do meu serviço, vou em casa, chego em casa, pela sua livre vontade, as crianças saírem e correr para receber papá. Eu vou sentir aquele peso, aquele orgulho que há. Afinal de contas, essas crianças me gostam. Não dizer que quando eu chegar, vocês devem correr e vir me receber para impressionar meu amigo que vocês me gostam. Nem que as crianças corram, venham me receber para impressionar meu amigo. Mas eu, por mim mesmo, eu não terei aquele peso, aquele orgulho que na verdade essas crianças me querem, porque fui eu que programei essas crianças para correrem ao meu encontro.
Então, quando uma coisa é feita pela sua livre vontade, aquilo dá orgulho na pessoa. Por isso, quando nós adorarmos a Deus, louvarmos a Deus com a nossa livre vontade, Deus se sente orgulhoso, se sente à vontade, gosta daquilo aí. Foi a razão dessa história de Satanás. Então, você pode estar a se perguntar, então, de onde ele tirou essa ideia, o Lúcifer, sabendo que lá nos céus não tem pecado? Calma, eu vou te explicar. Nós temos liberdade de escolha, não? Temos liberdade de escolha. Também os anjos têm liberdade de escolha. O nosso livre arbítrio, também os anjos têm livre arbítrio. Não foram feitos como robôs, não. Nós somos semelhantes aos anjos. Apenas nós somos mortais, anjos são imortais. Mas todos nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus, com características e poder diferentes. Mas temos uma semelhança no livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha, assim como os anjos têm liberdade de escolha. No momento que Deus fez o mundo, fez o bem e fez o mal, como vimos no vídeo passado, no vídeo número 23, que Deus é que falou no Isaías 45:7, que eu faço as trevas e faço a luz, faço o bem e faço o mal. Então, ele que fez, quando fez o mundo, também fez o mal, fez o bem, fez o mal. E os anjos sabem que podem a qualquer momento fazer coisas erradas. Só que eles não devem fazer coisas erradas, porque sabem as consequências. Caso fazer coisas erradas, sabem que seremos punidos. Também para você que é crente, sabendo que fazendo coisas erradas, você pode ser punido, você não vai fazer coisas erradas. E cada vez que você vai fazendo coisas erradas, você vai pedir perdão a Deus. É por isso que estamos aqui nesse mundo com toda a liberdade. Os anjos também tinham liberdade. Lúcifer, com toda a beleza que ele tinha, com todo o poder que ele tinha, que Deus que lhe deu, com aquela escada que ele estava próximo de Deus, em algum momento ele achou que ele devia ser semelhante a Deus. Ele não queria ser superior a Deus, ele queria ser semelhante a Deus, subir aí no trono de Deus, ele comandar de vez, não receber o de Deus, não comandar de Deus. O que ele queria é afastar Deus, ficar do lado dele e subir no trono, ele comandar. Porque ele tinha liberdade de pensar. Não é porque anjos são coisas programadas, como se fossem bonecos. Não. Anjos são seres como nós também, que temos liberdade de escolha. Pode escolher o bem, pode escolher o mal. Porque Deus já falou, eu fiz o bem, fiz o mal. Tá vendo? Então, da mesma maneira, o Satanás ou o Lúcifer preferiu em algum momento escolher o mal. Mas essa escolha do mal também foi propósito de Deus. Por que eu digo isso? Então eu já vou responder. Porque imagine você na sua casa, você é pai de família. Tem seus filhos, suas irmãs, servos, todos estão aí. Se vocês não terem um problema um dia que vai obrigar você a mostrar a sua força, ou mostrar a sua capacidade, ou mostrar a sua inteligência, em algum momento seus filhos vão querer te igualar a eles. É o que exatamente aconteceu. Havendo muitos anjos, e foram dados muitos poderes com Deus, em algum momento os anjos começaram a achar que eu, com todos esses poderes, eu posso eliminar esse senhor aqui. Posso eliminar esse senhor aqui e entrar no trono. Por quê? Porque Deus não mostrava a sua capacidade de força perante eles. Ele é santo, não precisava mostrar nenhuma maldade a eles. Então, com aquele todo poder, com toda a liberdade de escolha, com o livre-arbítrio que eles tinham, eles acharam melhor que, com todo esse poder que eu tenho, com toda essa fama, com toda essa beleza, tudo, eu posso derrubar esse senhor e eu entrar. Também os seus filhos poderão pensar assim, que papá comigo, eu posso lutar com o papai e eu lhe vencer.
É sério, eu estou a te falar, é sério. Se não haver problema acontecer, um momento, um dos seus filhos pode até ter essa ideia. Que, papai é cota, esse, não aguenta. Eu posso lutar com ele até eu vencer. Mas se um dia acontecer um ciclone, vai ventania, eles estão encolhidos dentro, com todo aquele medo. Você como pai, você sair fora, levar a escada, subir em cima no teto, começar a levar sacos de areia ou bloco, defender aquelas chapas para não voar. Toda aquela tempestade você passar a trabalhar para não voar chapa, não danificar a sua casa. E descer, dia seguinte, as crianças vão ter outra visão sobre você. Ou por outra, um dia estão dentro de casa, estão a dormir numa boa, vem bandidos, para a porta, estão a entrar. Todos estarem bem mal aí, bem encolhidos, sem nenhuma potência de querer reagir sobre aqueles bandidos. Mas o pai levantar aí com toda a força, tentar enfrentar os bandidos e ter essa sorte, pela graça de Deus, vencer. Dia seguinte os filhos vão ter outra visão sobre esse pai. Que afinal de contas nós estávamos a desprezar papá. Papá fez coisas que nós nem tínhamos coragem de fazer. Estávamos aí quando aquilo aconteceu, mas não conseguimos reagir em nada. Não conseguimos fazer nada. Mas papá foi capaz de fazer. Está a ver? É exatamente isso que tinha que acontecer. Deus tinha que mostrar o seu poder para os anjos, em primeiro lugar. Para mostrar que, está a ver, nem esses Lúcifer, um dos maiores arcanjos, é um querubim com muita potência, muita capacidade. Mas nem que decida se rebelar contra mim, não vai me aguentar. Porque eu que lhe criei, eu que tenho toda a capacidade. Eu não sou velho, não é porque estou acabado, não. Tinha que mostrar a todos os anjos, todos explicar bem, para você entender bem, por que isso foi permitido. Tinha que mostrar a todos os anjos que todo o poder que eles têm foi Deus que deu. E não é tudo que Deus tinha. Deus tinha mais poder que aquele. Não é porque Deus tinha, o que Deus fez aos anjos era o máximo dele, não. O poder de Deus é ilimitado. Então era para os anjos saberem que em nenhum momento nós podemos querer se igualar a Deus ou querer enfrentar a Deus, porque Deus está sempre acima de nós, em poder em tudo. Esses poderes que nós temos não são nada perante Deus. Isso tinha que ser bem claro para Deus, para os anjos. Por isso foi permitido aquela batalha acontecer, para todos os anjos estarem cientes de que, na verdade, Deus é superior em tudo. Estamos a ver aí quietos, sentadinho aí, com toda a coisa santa, parecer que é inofensivo, mas na verdade não é. É muito capaz de fazer muita coisa, mais que aquilo que nós confiamos que podemos. Da mesma maneira, a confirmação eu venho te dar aqui. Quando o faraó foi endurecido o seu coração. Fala-se isso, você acha que já ouviu essa história? Que endureceu o seu coração. Acho que isso é no Êxodo. Deus endureceu o coração de... Vou te mostrar outro momento. Deixa eu te mostrar agora mesmo, para você não ter dúvida. Está aqui Êxodo 7:3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Entendeu?
Em algum momento os egípcios, como eram idólatras, desprezavam que não existia um Deus verdadeiro. O faraó era um rei mau e não acreditava em Deus. Então Deus decidiu por usar o próprio faraó, endurecer o coração dele, para não aceitar e deixar Moisés levar os filhos de Israel facilmente, só para Deus poder mostrar seu poder perante eles, que até o Deus de D minúsculo, né, que eles, os egípcios, acreditavam, não é nada perante o Deus Criador. Aquilo só foi feito só para Deus mostrar seu poder. Da mesma maneira, a rebelião de Lúcifer também foi feito para Deus mostrar seu poder perante os anjos, que ele é a mais, nenhum anjo poderá fazer esse tipo de ideia. E por que não lhe matou? Não lhe matou porque se lhe matasse, os anjos iam ver que não. Se Lúcifer não fosse morto, aquela ideia que ele tinha ia trazer alguma vantagem, ou ele tinha razão. Então ele tinha que lhe deixar vivo para usar o próprio Lúcifer para testar toda essa sociedade, essa humanidade, nós aqui, até no final dos tempos, e para que os anjos possam ver a finalidade daquele que decide se rebelar contra Deus. Da forma como Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus, os anjos tinham que ver a finalidade de quem decide rebelar-se contra Deus, qual vai ser a sua finalidade. Lúcifer foi lançado por aqui, então está a passar por tudo isso e vai enfrentar o julgamento. Aí os anjos vão saber que, afinal de contas, a ideia de querer se rebelar contra o Senhor não é boa. Da mesma maneira, para os reis maus que existiram aqui nesse mundo, Deus usava os profetas e os sinais para poder mostrar a esses reis e aos seus deuses que eles não são nada comparado com o Deus Criador. Ele fez vários sinais, muitos sinais, para mostrar a sua capacidade. Por que ele tem que mostrar a sua capacidade? É exatamente isso que eu acabei de explicar, de pai e filhos. Se ele não mostrar a sua capacidade, você mesmo vai dizer que Deus não é nada, veja isso aqui. Então, não seria bom. Você tem que saber qual é a capacidade de Deus. Nenhuma coisa que você pode brincar com ele. Você tem que saber que aquele Deus que você adora lá, da idolatria lá, é falso, tem Deus verdadeiro. E aquele Deus próprio que você adora não é nada. Respeita também aquele Deus Criador. Então, nos próximos vídeos eu te trarei mais perguntas sobre Lúcifer. Ele tem poder? Vou te explicar no próximo vídeo. Tem poder? Ele fala com Deus desde que foi lançado para aqui no mundo? Tem poder? Por que ele foi lançado nesse mundo? Eu já te respondi. Foi lançado nesse mundo para trabalhar para o Senhor. Ele está a trabalhar para o Senhor nesse mundo, testando a fé de cada pessoa aqui nesse mundo. E ele está guardando o seu juízo. Ponto 1. Ponto 2. Ele foi lançado nesse mundo porque lá no céu não existe pecado. E não é permitido pecado. E Deus fez os céus e a terra só. Não fez outra coisa. Fez os céus e a terra. Outras galáxias que nós temos ouvido. Tem galáxias, sei que. Lá em Marte, em Júpiter, não sei o que. Tudo aquilo é no mundo. Tem céus, tem a terra só. Então, se lá nos céus não é permitido nenhuma maldade, nenhum pecado, logo a pessoa tem que vir aqui. É como se você tivesse sua casa noutra zona e seu filho um dia decidisse se rebelar contra você, lutando contigo. Você logo vai lhe matar porque meu filho decidiu lutar comigo? Não. Só você vai lhe mostrar a seu filho que, na verdade, essa ideia que você fez é errada, não é boa. Suponhamos que seu filho está a querer derrubar você para ele tomar conta da casa. O que você vai fazer? Você quer tomar conta da casa, né? Tá bem, tem outra casa na zona X. Vai ficar naquela casa e toma conta dessa casa. Vou ver como você vai mandar essa casa.
Não é isso que você vai fazer? Lutou com o seu filho, logo você vai lhe matar? Não. É isso que Deus fez. Lúcifer é filho de Deus, assim como você e eu somos filhos de Deus. Lúcifer pecou, rebelando-se contra Deus. Ele só vai ser castigado. Não poderia logo ser morto. Porque você, quando o seu filho se rebela contra ti, você não lhe mata de vez. Você lhe expulsa, lhe põe noutra casa, se você tem outra casa, lhe põe noutro terreno ou noutra zona, lhe põe. Tenho minha casa na zona X, você lhe põe lá, ele vive lá. É o que ele fez. Deus fez os céus e a terra. Sendo rejeitado lá nos céus, Lúcifer foi lançado para aqui na terra. E está aqui. Aqui cabe àquele que querer acreditar nele. Vai seguir a ele, até vai ser julgado com ele também, até todos vão ser queimados no inferno. Tornou-se logo dois partidos, do bem e do mal, de Deus e de Satanás. E ele, sabendo que vai ser julgado, ele não quer ir sozinho. Quer levar você, quer levar a mim, para lhe seguirmos lá no inferno. Então você, meu irmão, só diga não quero te seguir, tá bom? No próximo vídeo também irei te falar. É permitido a gente fazer blasfêmia contra o diabo Satanás? Então irei te responder também. E muitas outras perguntas sobre o diabo Satanás e sobre outros assuntos. Vários assuntos. Por isso você ficou até agora. Eu te agradeço de coração, meu irmão. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo com mais assunto. Dá um like na página, compartilhe esse vídeo para que alguém possa assistir. Talvez alguém possa gostar também. Tchau, até a próxima. Obrigado. Se eu conseguir parar um bocadinho, ele não vou enganar.